Oi, gente! Hoje eu queria estar compartilhando com vocês sobre os abalos de Deus. Ano passado eu vi uma pregação do Luciano Subirá sobre isso e eu vou deixar aqui na descrição se você quiser assistir. Mas esses últimos dias isso tem mexido um pouco no meu coração e eu queria estar compartilhando com vocês. Então eu te convido a pegar a tua Bíblia e vem comigo. O que eu queria compartilhar com vocês está em Hebreus 12, 25. Que fala assim: tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se o que se recusaram a ouvir, quem divinamente os advertia na terra, não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que no céu nos adverte. Como fala ali no início, né? Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. E nessa pregação ele falava sobre a rebeldia aos que não ouvem a voz de Deus, são repreendidos por abalos. E aí ele falou sobre quando a gente sofre abalos na nossa vida, é porque a gente não ouviu a voz de Deus, que a gente foi rebelde a ela. E aí ele falou pra gente analisar os últimos abalos que aconteceram e perceber a nossa rebeldia. Porque como fala aqui, pois, se o que se recusaram a ouvir, quem divinamente os advertia na terra, não escaparam, muito menos escaparemos nós. E agora eu tô lendo Jeremias, e Jeremias mostra muito Deus tentando poupar o povo e fala, não, porque se vocês não ouvirem a minha voz, vai acontecer doença, peste, e o povo não escuta. Como foi lá em Reis e Crônicas, que Deus advertia o povo, advertiu o rei, escutem a minha voz, e povo nada. Se Deus já repreendeu o povo com abalos, levando para o cativeiro, levando para a Babilônia, permitindo às vezes guerra, doença, peste, a gente tem que entender que ele vai repreender sim, para que a vontade dele aconteça, como mostra aqui agora no versículo 26. Fala assim: naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Vou repetir o final: para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Então, os abalos de Deus acontecem na nossa vida para que venha sair aquilo que não é para estar, para que venha permanecer aquilo que tem que estar. É como se Deus estivesse nos peneirando e tirando da nossa vida aquilo que não é mais para estar naquele lugar. E às vezes pode ser uma profissão, às vezes pode ser um relacionamento, uma amizade, alguma coisa que a gente possa estar vivendo no nosso ministério. Quando a gente para analisar os últimos abalos que aconteceram no nosso coração e que mexeram com a gente em amizade, que teve que acontecer às vezes algo para que a gente pudesse se afastar, às vezes a gente não analisou antes aquilo que Deus já estava sinalizando que não era para acontecer mais, que não era para permanecer mais essa amizade, ou na vida profissional, às vezes perder um emprego, às vezes antes o Senhor já tinha nos mostrado que aquela não era a vontade de Deus pra gente. Então, é Deus abalando as coisas naturais para que as coisas espirituais permaneçam. E no versículo 28 fala assim: por isso, recebemos nós um reino inabalável. O que é eterno é eterno. E continuamos, retenhamos a graça. E a palavra reter significa não perder, não desperdiçar. Então, que a gente venha reter, a gente venha absorver toda a graça para permanecer inabaláveis, pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor, o nosso Deus ele é bom, mas ele é fogo consumidor, ele é justiça, e a vontade dele é soberana. A gente tem que entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e às vezes a gente pode ter planos, a gente pode querer construir as coisas de uma maneira, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A nossa pode ser boa, mas a dele é boa, perfeita e agradável. A gente tem que confiar naquilo que ele diz. Em Ageu 2:6 diz: pois assim diz o Senhor dos exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar, a terra seca, farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. E encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, uma confiança que a gente pode ter, como a gente leu, é que a glória da última casa é maior do que a da primeira. E por mais que a gente possa ter sido abalados, nossa vida pessoal, nossa vida sentimental, nossas amizades, nossa vida profissional, a gente pode ter a certeza de que a glória da última casa será maior que a da primeira. Então, se aquilo que a gente viveu foi bom, a gente pode ter certeza que vai ser melhor ainda. E para finalizar, eu queria estar te convidando para a gente estar orando juntos nesse momento. Jesus, nós colocamos nosso coração na Tua presença, Senhor.
Nós te pedimos, Pai, nos ajuda a discernir a tua voz, nos ajuda a ser obediente, Senhor, nos ajuda, Pai, a não estar em rebeldia. Nós queremos viver aquilo que é eterno, nós queremos andar, Senhor, nos teus caminhos, Pai. Por isso, Senhor, eu oro para que a gente venha, Jesus, estar sensível a Ti, para que a gente não venha mais sofrer abalos, mas que a gente venha estar vivendo a Tua vontade, caminhando, Senhor, ouvindo as Tuas direções, ouvindo as Tuas advertências, Pai, para que não venha ter na nossa tenda nenhuma peste, nenhuma doença, nenhuma guerra, mas que a gente venha ter a paz, Pai, em onde a gente estiver, que a gente venha viver a glória da última casa, sendo maior do que a da primeira, Senhor. Por isso te entregamos nossas amizades, entregamos, Senhor, nossos relacionamentos, a nossa vida profissional, Jesus. Todo o nosso coração é Teu, toda a glória é Tua, tudo pertence a Ti, Jesus. Teu é o reino para sempre. Amém. Amém. Tchau, até a próxima.